Olá pessoal, bom dia a todos aí. Eu vou fazer aqui a apresentação do nosso artigo no 36º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos. Bom, o título do nosso trabalho é Desenvolvimento de Procedimento de Soldagem do Aço WB36 envelhecido, que representa aí um trabalho, uma aplicação que a gente fez nos tubulões de vapor de uma planta petroquímica. Meu nome é Rafael Carneiro Borges e os demais autores aí também desse artigo são Marcos Barros Souza da Silva e Ingrid Pereira de Moraes Silva. Bom, a apresentação vai passar aí por esses tópicos. Eu vou começar fazendo uma breve introdução aí, contextualizando esse equipamento dentro do processo petroquímico. Em seguida, eu vou falar um pouquinho do material do WB36, basicamente aí explanar sobre suas propriedades e um mecanismo de dano que acontece nesse material após aí anos de operação. A gente tem um envelhecimento da liga e, consequentemente, sua fragilização. Em seguida, vou entrar no nosso trabalho propriamente dito, que foi a elaboração do procedimento de soldagem, e mostrar aí o resultado dos ensaios mecânicos que a gente fez nos corpos de prova, bem como a discussão para a gente poder chegar aí na conclusão técnica final do nosso trabalho. Bom, começando aí com a introdução, então esses tubulões de vapor eles pertencem a um equipamento maior, os fornos de pirólise. Aqui está representado um fluxograma do forno, em que o tubulão de vapor ele se encontra aqui, ele armazena o fluido, né? Ele armazena um fluido bifásico, então você tem a água no estado líquido na parte inferior do tubulão e o vapor na parte da superfície, e ele basicamente ele está dentro desse processo aqui junto com esse TLE, que é um trocador de calor, cujo objetivo é, a partir da energia aí envolvida no craqueamento da nafta desses fornos, ele tem como objetivo secundário fazer a geração de vapor a 120 kg por centímetro quadrado e 538 graus Celsius. Esses tubulões eles são fabricados em WB36, essa é uma liga que ela consegue conferir uma alta resistência, mas mantendo aí uma boa tenacidade. E o principal objetivo da utilização dessas ligas em relação ao aço carbono convencional, um 106 grau B ou grau C, é que ela permite, com algumas microadições de elementos de liga, do nióbio, do titânio e do próprio cobre, ela permite que a gente tenha bons valores de resistência mecânica e tenacidade, mas com uma utilização de uma espessura do costado bem menor. Então a gente consegue reduzir a massa do material utilizado. A grande questão é que, com o passar dos anos, a gente tem aí a formação de novos precipitados de cobre que não foram dissolvidos no momento da fabricação do material. Esses novos precipitados se depositam ali na microestrutura do material, causando aí um aumento de resistência mecânica, um endurecimento, e também gera um deslocamento da curva de transição dúctil frágil para a direita, ou seja, o material passa a ter um comportamento frágil em temperaturas ambientes. E aí a gente consegue achar em outros artigos, em outros papers, aí na década, referenciando que na década de 80 e na década de 90, tem-se relatos também de falhas desse material após 90 mil horas, 160 mil horas de operação. E a gente mesmo também, nós temos aí... Bom, falando um pouquinho mais do material, ele é um aço bainítico com adições aí de níquel, cobre e molibdênio. A adição do nióbio tem como objetivo proporcionar o refinamento do tamanho do grão e, consequentemente, propiciar um endurecimento da liga. E esse endurecimento ele também é atingido através da solução sólida com cobre, ou seja, esses precipitados também proporcionam aí o aumento da resistência mecânica desse material. A grande questão é que, com os anos de operação, como a gente pode ver aqui na figura ao lado, esse material ele passa além de ter a precipitação de novos precipitados de cobre, ele começa a ter o coalescimento desses precipitados antigos que se formaram no momento da fabricação. Eles se coalescem, diminuem em quantidade e aumentam o tamanho do grão. E aí, como eu falei anteriormente no primeiro slide, a consequência disso
ter esse deslocamento aqui para a direita da curva de transição dúctil frágil, e aí a gente passa em temperaturas ambientes a ter uma redução da energia total absorvida, conforme evidenciado aqui no ensaio de Charpy, no teste de impacto. E aí, em temperaturas ambientes, o material passa a ter aqui um comportamento frágil, o que era para ser um comportamento dúctil, conforme previsto na sua fase de projeto. E aí a gente partiu para elaborar um procedimento de soldagem para permitir soldar um material desse envelhecido. E aí a gente pegou dois corpos de prova. A gente pegou o corpo de prova referente àquele tubulão que falhou, né, em 2015, ou seja, a gente tinha um material de um costado envelhecido, com mais de 200 mil horas de operação, e aí a gente tentou soldar o material desse jeito. E o outro, a gente fez um tratamento de recuperação pelo revenido, que a gente está chamando aqui de solubilização, com o objetivo de recuperar as propriedades mecânicas do material através de um tratamento térmico realizado a 610 graus, com o objetivo de ter a diluição aí do cobre na liga e reduzir a quantidade de seus precipitados. Importante que antes de fazer as soldagens, a gente fez as medições. A gente pegou, na verdade, as medições do Eduardo Silveira, na sua tese de mestrado em 2018, e algumas medições que ele fez desse material com 200 mil horas de operação totalmente envelhecido. Então, esse material apresentava em torno de 12 joules, no ensaio de Charpy feito a temperatura de 0 graus. Ele tem um limite de escoamento de quase aí 700 megapascal, um limite de resistência à tração de 825 e um alongamento aí de 22%. Importante frisar que o procedimento de soldagem que a gente utilizou foi eletrodo revestido com pré-aquecimento de 175 graus e utilizando a técnica aí de passe de revenimento. Bom, a gente fez uma série de ensaios, fizemos o PM, ultrassom, dobramento, tração, teste de impacto e dureza. No PM ultrassom a gente não encontrou nenhuma descontinuidade. A gente trouxe aqui os valores de referência conforme a EPS original do fabricante de 1986 e comparamos aqui com as amostras antes de realizar a soldagem. Então, nosso corpo de prova 1, que era um corpo de prova que não tinha solubilização e que não tinha um TTAT, teve uma média de 246 HV. O CP2, antes de fazer o tratamento térmico aí, de recuperação pelo revenimento, que a gente chama também de solubilização, teve uma dureza um pouquinho maior, de 257, mas após aí o tratamento ficou evidenciado a redução desses valores de dureza, tá? E depois da soldagem, a gente mediu esses valores de dureza dos dois corpos de provas, tanto na superfície, a 1 milímetro, quanto a 15 milímetros abaixo da superfície, e a gente encontrou aí, tanto no metal de solda, quanto na ZTA e no metal de base, a gente encontrou valores aí de dureza próximos aos previstos na RQPS original, com exceção aí de alguns pontos na ZTA que tiveram valores aí de dureza um pouco mais altos, como foi aqui no corpo de prova com o tratamento, mas de um modo geral e até consultando em outras literaturas, esse valor de dureza ele não é muito alterado com esse mecanismo aí de endurecimento, de envelhecimento do material. Aqui a gente traz o resultado dos ensaios de dobramento, tanto do corpo de prova 1 quanto do corpo de prova 2. Fizemos aí o dobramento e não encontramos nenhuma descontinuidade, tivemos aí o laudo aprovado para todos eles. No book de fabricação, girou em torno aí de uma média de 139 e o menor foi 112. E para o padrão normativo, o mínimo seria de 22 e uma média aqui de 31. Então, concluímos que tanto para o CP1 quanto para o CP2, eles estariam aprovados. A gente pode, sim, fazer um reparo de soldagem em um costado do tubulão desse, utilizando esses parâmetros de solda. Só que utilizar o CP1 foi muito importante para a gente, porque a gente conseguiu concluir que, tecnicamente, a gente pode fazer esse trabalho de soldagem sem a necessidade aí de fazer um tratamento térmico de recuperação pelo revenido, que é um tratamento que realmente custa muito caro, da ordem de grandeza aí de R$500 mil para poder tratar um tubulão desse. Então, utilizar o CP1, conseguir soldar um material desse, totalmente envelhecido, né, com esse mecanismo de precipitação do cobre na microestrutura do material, e com 200 mil horas de operação, né, com essa alteração da curva de transição dúctil frágil,
Foi um resultado aí significativo para a gente. A gente conseguiu perceber que a gente pode soldar o material dessa forma, que os parâmetros aí provenientes dos ensaios mecânicos eles estão enquadrados dentro do previsto em norma. Então, o resultado do nosso trabalho foi esse, foi conseguir aprovar um EPS, conseguir soldar esse material envelhecido, sem a necessidade de fazer esse tratamento térmico aí de recuperação pelo revenido, que é um tratamento térmico que é muito oneroso. Então, essa solução aí do CP1 ela é a solução economicamente melhor e o grande ganho do nosso trabalho foi esse. Então, para mostrar para vocês hoje era isso. Gostaria aí de agradecer a todos e obrigado aí pela apresentação.